Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos ao canal Nerd de Data. E agora vamos estar iniciando algumas aulas aqui de fisiologia no nosso canal aí para o ensino superior. Meu nome é Jonatas Carlos, sou estudante de medicina e vamos fazer essas aulas aqui baseadas no livro do Guyton, o Tratado de Fisiologia Médica, a 13ª edição. Nossa primeira aula aqui vai ser uma aula um pouco introdutória. Na verdade, é a terceira vez que eu tento gravar essa aula. Se você está assistindo essa aula agora porque deu certo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho aí sobre a organização funcional do corpo humano e também vamos falar um pouco sobre o meio interno. Além disso, vamos também introduzir alguns conceitos chaves aí para a fisiologia e explicar a sua importância, né, para nós da área de saúde. E falando disso, pessoal, gostaria de resgatar para vocês a definição de fisiologia. Fisiologia, basicamente, vai estar estudando os mecanismos, os fatores, né, químicos e físicos que são responsáveis pela manutenção da nossa vida. Tudo aquilo que envolve a manutenção da vida, seja por exemplo, o seu sistema sensorial, o seu sistema nervoso, o seu sistema esquelético, tudo do nosso corpo que está responsável pela manutenção dessa vida, a fisiologia estuda. A fisiologia é aquela bela disciplina, né, da área aí de saúde que vai responder muitas daquelas curiosidades, né, sobre o nosso corpo humano que aparece normalmente, aí as pessoas perguntam. A fisiologia vai ter a maioria dessas respostas para essas grandes curiosidades, né, que a pessoa pergunta, por que quando a gente sai ao sol tem gente que fica daquele jeito, tem gente que começa a se coçar, por que quando a gente vê uma luz muito forte a gente começa a ficar vendo depois essa luz em vários lugares quando a gente olha. Várias questões, né, que são curiosidades, né? A fisiologia vem aqui para responder para nós. Isso acontece, né, porque, como disse, ela basicamente vai estar estudando como é que as coisas ocorrem. Ela vai fazer o porquê que as coisas ocorrem e como é que elas ocorrem. Isso dentro de condições ideais, ou seja, como aquilo deveria funcionar. A fisiologia ela não vai estudar a patologia, porque a patologia já é uma outra coisa. A fisiologia vai explicar como aquele organismo, se funcionar da maneira correta, deve funcionar. Mas isso é muito importante também para essa coisa que eu acabei de falar, a patologia, a semiologia. Por quê? Porque sabendo como aquele organismo, como aquele órgão, como aquele sistema deve funcionar, você vai saber quando ele não está funcionando corretamente. Na verdade, para saber que ele não está funcionando muito bem, você precisa saber como é que ele vai funcionar, né? Como ele deve estar funcionando. Então, a fisiologia, eu considero particularmente a disciplina base, a disciplina que vai estar lá na estrutura básica, né, de qualquer curso da área de saúde, que ele deve ser muito reforçada por nós, alunos dessa área de saúde, porque, como eu acabei de falar, ela vai ser o nosso grande fundamento. Eu digo que a fisiologia e a anatomia são os dois grandes pilares que fundamentam qualquer curso da área de saúde. Dominando essas duas matérias, eu tenho certeza que o nosso curso será muito mais fácil com outras disciplinas. E nós aqui claramente vamos falar sobre a fisiologia humana, né? Existe fisiologia das bactérias, fisiologia das plantinhas, fisiologia de protozoários. Nós vamos falar da fisiologia humana, que vai estar explicando, como eu disse, algumas situações, como por exemplo, quando a gente tem fome, a gente procura comida, quando a gente tem medo, a gente procura um abrigo, quando a gente tem frio, a gente procura um aquecimento. E é claro que isso são ações que envolvem a nossa fisiologia, que é o que nós vamos estar tentando entender aqui ao longo das nossas aulas. E como base de todo o sistema, né, que a gente estuda na nossa aulinha lá, a célula vai se organizar, um órgão, um tecido, um órgão, um sistema, um organismo, e as células são a base de todas as coisas. E a fisiologia vai estudar desde as células até um organismo. As células, né, falando especificamente dela, são as unidades funcionais do nosso corpo humano, né, as basezinhas. Nós temos, né, cerca de 100 trilhões de células, muitas células, pessoal. E também nós temos, entre essas células, né, muitas hemácias. Cerca de 1/4 das nossas células são hemácias, correspondendo a 25 trilhões de células. Beleza? Então, vamos, continuando aqui. Apesar dessas células serem diferentes entre si, todas compartilham de características em comum.
como por exemplo, todas elas apresentam uma forma de metabolismo parecida, apresenta nutrientes, né, um metabólito parecido, a forma, né, o que elas excretam também é parecido. Uma outra grande característica que também tem aqui embaixo é que quase todas as células podem reproduzir células adicionais do seu próprio tipo, ou seja, elas podem sofrer mitose, né, criar uma célula igual a outra, e essa vai ser a nossa primeira fonte de estudo, as células, que nós vamos estar estudando aí em outras aulas. Mas, pensando ainda em célula, né, de forma mais geral, sem especificações, nós temos também que entender que o nosso corpo ele não é formado só por essas células. Na verdade, cerca de 60% do nosso corpo ele é composto por líquido. Esse líquido é dividido em líquido extracelular e líquido intracelular. O líquido extracelular corresponde a 1/3 desses 60%, e o líquido intracelular, ou seja, aqueles que estão dentro das células que nós acabamos de falar, corresponde aqui a 2/3 desses 60%, ou seja, é uma quantidade muito grande, tanto dentro quanto fora. E aqui nós vamos ter esse conceito muito básico e fundamental para a fisiologia, que é o de meio interno. E aqui, pessoal, muito cuidado para não confundir, porque o meio interno é esse líquido extracelular. Confunde um pouco, né, pessoal? Mas vamos lá, o meio interno é o líquido extracelular. Por que é que ele é o meio interno? Porque é nele que as células estão inseridas. Pensa que você tem aquelas piscinas, uma piscina de bolinha, né? Cheia aquelas piscinas de bolinha e você enche de água. As bolinhas seriam como se fossem as células e a água seria esse líquido extracelular, que seria o meio interno, o meio em que as células estão. Show de bola? Então nós temos aqui no leque, que é o líquido extracelular, encontramos íons e nutrientes necessários para a célula. Lembra, né? Esses nutrientes, né, são absorvidos pelo trato gastrointestinal, vai para a nossa corrente sanguínea, chega nas artérias, arteríolas e se difundem aqui através dos capilares para esse líquido extracelular, que é por isso que ele vai ter aqui nutrientes, né, e outras coisas necessárias para a célula, e vão se difundir depois para as células, que vai estar metabolizando esse nutriente e vai estar excretando outras coisinhas, como por exemplo aí o gás carbônico, né? Beleza? Bom, continuando aqui, nós temos algumas diferenças entre esse líquido extracelular e o líquido intracelular, que também são fundamentais, e isso aqui é uma coisa que você vai precisar saber para o resto da sua vida, principalmente para o resto da sua vida enquanto você estuda fisiologia. Bom, o líquido extracelular, ele vai conter grandes quantidades de sódio, cloreto e íons bicarbonato, mais os nutrientes para as células que acabamos de falar, como por exemplo o oxigênio, glicose, ácido gráfico, né, as gorduras, e os aminoácidos que vêm das proteínas. Esses aqui são substratos, né, são nutrientes para que a nossa célula consiga sobreviver, para que a nossa célula consiga, né, exercer a sua função, exercer o seu metabolismo e assim desenvolver, né, viver, manter esse equilíbrio no nosso corpo. E também, né, vai ter o dióxido de carbono, que vai ser excretado, digamos assim, né, vai ser liberado pelas células, né, como fruto do seu metabolismo. Então vai chegar o oxigênio, como você sabe, né, vai ter todo aquele processo dentro da célula de respiração e vai estar sendo liberado o CO2. Por outro lado, no líquido intracelular e intracelular, nós vai conter, né, grandes quantidades de íon potássio, magnésio e fosfato. Aqui eu gostaria de destacar dois grandes íons que vocês vão ter que decorar, sim. Mas com a prática vocês vão acabar aprendendo mesmo. Que no líquido extracelular nós vamos ter principalmente, não principalmente, mas guardem esses dois aqui, o sódio e o cloreto, que são características aqui do extracelular. Enquanto no intracelular vai ter uma grande característica aqui para o nosso amiguinho potássio, né, as nossas risadinhas, kkk. O potássio vai ser característico de dentro da célula e o extra vai ser o sódio e o cloreto. Depois vocês vão estudar, por exemplo, a bomba de sódio-potássio. E você já vai começar a associar que essa bomba sempre bombeia sódio para fora e potássio para dentro. Aí você já começa a fazer essa análise. Isso vai ser muito importante para as aulas futuras, quando vamos estudar exatamente as células, como eu estava dizendo para vocês. Bom, aqui tem a imagenzinha apenas representando as células, os capilares, os vasos linfáticos, as arteríolas, as vênulas. Exatamente esse espaço aqui, seria o espaço extracelular, seria o meu interno. E aqui as nossas células. Show?
Então vamos continuar aqui falando agora de um outro conceito, que esse sim eu elejo como conceito fundamental da fisiologia e o conceito fundamental desse vídeo, que é o conceito de homeostasia. Pessoal, homeostasia não é nada mais, nada menos do que um equilíbrio. Pensa que o nosso corpo é uma grande máquina, com várias coisas funcionando ao mesmo tempo. Nós vamos ter o coração bombeando sangue, o pulmão realizando a troca gasosa, os rins mantendo as concentrações de íons, o sistema gastrointestinal fornecendo nutrientes para que nosso corpo possa funcionar, os rins, como eu falei para vocês, regulando os eletrólitos, excretando, fazendo aquela filtração do sangue. Nós temos uma série de máquinas funcionando ao mesmo tempo. Pessoal, não deve ser fácil manter isso em equilíbrio, mas o nosso organismo ele está sempre funcionando para que esse equilíbrio seja mantido. E exatamente a manutenção desse equilíbrio, ou seja, a manutenção de condições quase constantes no meio interno, é o que nós chamamos de homeostasia. Ou seja, homeostasia é a manutenção de condições quase constantes nesse nosso meio interno que nós falamos ainda agora. Claro, quando eu falo aqui em equilíbrio, quando eu falo em manutenção, pense em uma coisa dinâmica. Não é quer dizer que manutenção, eita, chegou no ideal, vamos parar. Não é assim que funciona, né? Você não para de respirar. Por quê? Você está lá, ingere, respira oxigênio, libera gás carbônico, respira oxigênio, libera gás carbônico. Ou seja, você está sempre nesse equilíbrio. Imagine se você começa, por exemplo, a hiperventilar, você começa a respirar mais. Você já vai começar a sentir algumas coisas diferentes no seu corpo. Se você parar de respirar, claro que também você vai sentir coisas diferentes no seu corpo. Por quê? Você vai estar quebrando a homeostasia. Você vai estar quebrando o equilíbrio. Imagina se você agora começa, por exemplo, a ingerir muitos sais, muitos íons, muito sódio. O seu rim vai começar a estar acumulando aquele sódio. Você vai estar ativando sistemas que vai tentar controlar aquela ação. Mas no fim do tudo, você vai ter um aumento de pressão. Você vai ter uma pressão alta, o que pode a longo prazo não ser muito bom, porque pode prejudicar o seu próprio rins. Ou seja, vimos aqui que é uma quebra da homeostasia. Se quebrou a homeostasia, normalmente nós vamos ter uma condição patológica. E aqui, olha como é importante a fisiologia. A partir da fisiologia, a partir do seu entendimento, você vai conseguir entender melhor as doenças, Ou você vai conseguir ter uma visão mais real das doenças, sabe? Quando alguém falar para você agora de um edema, você já pode começar, por exemplo, a analisar aqui nessa outra imagem que o edema pode ser, por exemplo, um acúmulo de líquido nesse meio interno, nesse líquido extracelular. E aqui, por exemplo, imagine que a gente está com uma pressão alta. Aí aqui, como vocês devem ver em biofísica, nós temos várias forças atuando com uma pressão hidrostática. Aqui, por exemplo, do vaso, do sangue no vaso, do plasma no vaso para esse líquido, para esse meio interno aqui entre as células, esse espaço extracelular. Nós vamos ter também a pressão colodosmótica, a pressão oncótica das proteínas, a questão dos sais. Então imagine que você aumentou a pressão aqui, está com pressão alta, aí você começa a ter uma maior filtração aqui, filtração não, uma maior passagem de plasma, um maior acúmulo através da pressão hidrostática. E aí você, por exemplo, pode ter um edema, e aí isso aqui vai estar com mais líquido do que deveria estar. E aí um edema é basicamente isso. Percebe como você vai conseguir analisar agora as coisas da fisiologia através de um olhar mais real? E é isso que eu espero que vocês consigam fazer através da fisiologia, através desses vídeos também. Bom, e aqui, por exemplo, a gente nessa imagem, tem também uma outra coisa que eu falei já para vocês, essa questão da troca, como acontece. Nós tínhamos uma arteríola, nós tínhamos os capilares, olha para os capilares aqui, pessoal, eles estão sempre, olha cá que eu estou dizendo, os capilares estão sempre perto de células. Vice-versa, as células também vão estar sempre perto de capilares. Porque através dos capilares, onde vai ocorrer aquela troca, são os capilares aqui, muitas vezes, em alguns lugares fenestrados, vai ocorrer essa troca de nutrientes, de metabólitos. Então vai passar algumas coisas aqui para o meio extracelular, que vai para as células e vice-versa. E aqui o que sobrou vai para a vênula, vai aí para ser excretado e vai aí para o pulmão, onde você vai estar liberando o seu CO2 que estava aqui nessas células. Show? Deu para entender? Uma imagem bem simplesinha, mas bem legal também do Guyton. Bom, prosseguindo para encaminhar para o fim desse vídeo,
nós vamos ter aqui com relação à origem dos nutrientes, né, do fluido extracelular, assim como também a remoção dos produtos finais do seu metabolismo. A origem dos nutrientes, eu elenquei aqui, segundo o Guyton, né, 4 coisinhas, 4 origens, que é o sistema respiratório, que vai ser responsável pela captação do oxigênio, o TGI, quando você vê TGI, lembra de trato gastrointestinal, que vai estar relacionada pela absorção de nutrientes. O fígado e outros órgãos, como por exemplo glândulas ou tecido adiposo, que vai ser responsável pelo metabolismo e armazenamento de energia. O fígado, característico aqui pelo seu metabolismo, né? Como por exemplo para uma desintoxicação, ou por exemplo para o metabolismo de um fármaco, que vai estar fazendo seu efeito muitas vezes através de como por exemplo, quando você ingere um profármaco, que vai ter aqui no fígado virar um fármaco, que aí sim que vai fazer o seu efeito. Ou quando você toma um veneno e o seu fígado vai lá e tenta anular, né, a sua ação através do seu metabolismo e acabar com aquele efeito do veneno. Nós também vamos ter o sistema músculo-esquelético, também para a manutenção da homeostasia e para a origem dos nutrientes. Por quê? Porque através do sistema músculo-esquelético nós vamos ter a capacidade de buscar pelo alimento e também de proteção. Então é muito importante o nosso sistema músculo-esquelético, e até meio estranho, né, a gente notar o sistema músculo-esquelético aqui, mas faz parte. E com relação à remoção dos produtos finais, nós vamos ter a remoção do CO2 pelos pulmões, né, o CO2 vai ser levado, né, de todas as células, né, que estão liberando esse CO2 e vai ser liberado nos alvéolos e você vai estar respirando, né, e vai estar captando oxigênio, essa troca constante, essa troca que mantém, né, que contribui para a homeostasia. Nós também vamos ter os rins, que vai ser muito importante, porque ele vai estar removendo substâncias que não são necessárias, né, vai filtrar o sangue, como nós dizemos. Essas substâncias incluem diferentes produtos finais do metabolismo celular, como por exemplo a ureia e o ácido úrico, né, que é o resultado desse metabolismo. Também ele vai estar removendo, né, o excesso de íons e de água dos alimentos que podem ter se acumulado no líquido extracelular. Então ele vai estar extremamente relacionado com o controle da pressão. Nós também vamos ter o fígado, como eu já falei para vocês, que está relacionado com a desintoxicação ou remoção de muitos fármacos e substâncias químicas que são ingeridas. Assim como também, né, ele pega esses produtos que resultou da sua metabolização e secreta na bile. A bile, né, ela vai ser liberada no seu TGI e vai para as fezes, então você elimina. E também o próprio TGI, que é aquilo que não é digerido e não é aproveitável, né, no metabolismo, como eu acabei de falar, vai ser eliminado nas fezes. Bom, agora sim, partindo para o final desse vídeo, nós temos a regulação das funções corporais, que vai ser também muito importante, realizada especialmente pelo sistema nervoso e pelo sistema hormonal. O sistema nervoso esse que vai ser composto basicamente por 3 grandes coisas, que é o sistema, né, de aferência sensorial, os seus sentidos, basicamente isso, né? E como você pensa em aferência, você pensa aquilo que está vindo de fora para dentro, o sistema nervoso central, que vai estar integrando essas funções que estão vindo, e a parte efetora, que é aquilo que vai estar realizando normalmente os movimentos, então é efetora motora. E eu vou tentar desenhar aqui uma coisinha, não vai ficar muito bom, tá? Pense que isso aqui é o cérebro e aqui é a sua medula, que compõe o sistema nervoso central. Aí aqui você vai ter, por exemplo, o seu dedo, você levou um choque aqui. Aí através de uma fibra aferente, você vai até o seu sistema nervoso central. Aqui ele pode integrar, subir, você vai entender que você levou um choque, e você pode ter já um reflexo aqui através de uma fibra eferente motora, para que você retire o seu dedo. E é basicamente isso que está querendo dizer aqui. E aqui você vai ter, por exemplo, os receptores, como os receptores para dor, os nossos receptores, que vai estar entendendo esse choque. Mas aí existem vários outros receptores que nós vamos estudar em outras aulas, beleza? Que vão estar entendendo, né, como é que está o estado do seu corpo, até mesmo, por exemplo, do seu olho, né, que é um receptor para um fotossensível. Você vai ter da audição, do tato, vai ter inúmeros receptores. O sistema hormonal também é muito importante. No corpo, né, nós temos cerca de 8 grandes glândulas endócrinas e vários órgãos e tecidos que produzem essas substâncias químicas que nós chamamos de hormônios.
Os hormônios, normalmente, né, eles vão estar relacionados com a regulação da função celular, que é aquilo que nós chamamos muitas vezes de metabolismo. Como, por exemplo, os hormônios da tireoide, que vai estar aí normalmente aumentando o seu metabolismo. Quando você libera, né, esse hormônio da tireoide, ele vai estar aumentando o metabolismo de quase todas as células. Nós também temos um outro hormônio muito conhecido, que é a insulina, que está relacionado com a absorção da glicose, que também é muito necessário, um nutriente muito necessário para o funcionamento e para o metabolismo da célula. Então observem como é uma coisa muito importante, tudo aqui no geral. Para a proteção do corpo, também nós podemos elencar o sistema imune, que é muito importante para proteger contra os organismos externos, assim como também para reconhecer aquilo que é interno. Ele reconhece o que é interno e o que não é interno, ou seja, que é externo, ele vai combater. Como, por exemplo, um vírus, uma bactéria que adentra o seu sangue, no seu corpo, através de um corte entre inúmeros micro-organismos, vai lá as células brancas, né, e suas inúmeras célulazinhas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, e vai combater esse micro-organismo. E o seu sistema tegumentar, que é a sua pele. Então, vai estar relacionado com a proteção do seu corpo, que também é importante para a regulação dessas funções corporais. E por último, a reprodução. É isso mesmo. E para entender que a reprodução faz parte da regulação das funções corporais, ou seja, da manutenção da homeostasia, nós temos que entender que todas as estruturas do nosso corpo, elas são organizadas para manter a automaticidade e a continuidade da vida. Então, partindo desse pressuposto que tudo no nosso corpo está relacionado à automaticidade e à continuidade da vida, a reprodução também vai entrar nessa questão da regulação das funções corporais. Por quê? Porque ela vai contribuir para a homeostasia através da geração de novos seres em substituição do que estão morrendo. É claro que aqui é uma visão muito mais macro, né? Pessoas morrem vivendo assim em anos, né? A gente não está tratando de célula. Mas olhando realmente nessa perspectiva mais macro, a reprodução faz sim parte desse equilíbrio, faz parte dessa homeostasia. Beleza? Bom, e assim nós chegamos ao final desse nosso primeiro vídeo. Aí, calma, não vai embora, por favor. Você pode fazer uma coisa muito simples, que é descer aqui um pouquinho, pessoal, e deixar um like nesse vídeo e inscrever-se no nosso canal, porque isso nos ajuda muito, gente. É uma coisa tão simples para vocês, mas pra gente aqui é uma coisa valiosíssima. Então, se possível, desce aqui e dá um tapa no dedão, dá um gostei, porque isso é muito importante para nós. Então é isso, agora sim, obrigado por nos assistir, e se você chegou até aqui, você chegou até o final. E espero no próximo vídeo de fisiologia ou de outros vídeos aqui no nosso canal Net de Data. Até a próxima. Fui!